Pessoal, mais um episódio do Brandão Cast e hoje nós temos um convidado ilustre, Wanderson, meu amigo, diretor da Genoa, diretor financeiro, não é isso, meu amigo? Isso. Wanderson, seja muito bem-vindo. Obrigado, mais um Andréia. episódio. Nós vamos falar um pouquinho de você e vamos falar de financeiro. De financeiro, isso Que a aí. gente gosta. Exato. Conta um pouquinho de você, Wanderson. Bom, vamos lá. Eu sou como a Andréia, né? Eu vim aí de indústria, né? Totalmente diferente desse ramo aí de médicos. Fui para uma indústria metalúrgica, área aí totalmente diferente de segmento de área médica, contabilidade médica. E aí, há uns 2 anos atrás, eu tive aí a oportunidade de conhecer, né, a Andréia. E aí, a gente entrou para esse público médico, né? Hoje eu trabalho para um laboratório de patologia e citologia, um laboratório 100% médico, né? Um laboratório que hoje tem na média de 115 colaboradores. Então, 100% hoje este laboratório roda a parte de patologia e urologia, né? Então hoje eu faço a parte da diretoria administrativa financeira deste laboratório. E aí conheci aí a minha amiga ilustre, a Andréia, que eu sempre confiei, né? Hoje a Andréia, ela faz um trabalho incrível dentro do laboratório, colocou todos os meus ajustes que precisavam ser feitos, toda a parte de financeira, a parte de RH, DP, faturamento. Então, que antes estava, né, realmente ali uma coisa desorganizada. E aí a Andréia, mais uma vez, me ajudando, né, Andréia, neste projeto de contabilidade. É uma parceria. Uma parceria, exatamente. Porque não existe financeiro sem contabilidade, Exato. sem tributário, sem RH, Exato. sem DP, sem o jurídico, né? Exatamente. Isso, na verdade, realmente é uma parceria entre vários departamentos de várias profissões, Sim, né? exatamente. Então, assim, a Andréia, a Brandão, né? A Andréia Brandão, ela veio para me ajudar. Eu falei, Andréia, olha, estou com um projeto aqui incrível, mas terrível, né? Um desafio gigante para mim. E aí a Andréia entrou na parte ali do laboratório para fazer pra gente sucessos, né, Andréia? Exatamente. A gente faz sucesso. Então, eu acho que nesse primeiro ponto, eu acho que é isso e tá dando grande resultado, né? Então, assim, a Andréia, ela tem aí a parte full time dela, que é da parte de médicos, né, Andréia? Cuidando de CNPJ de médicos. Então, é uma empresa que hoje, graças à Contabilidade Brandão, está fazendo um efeito gigante, né? E aí a gente vê os números, a gente vê os números aumentando, a gente vê os balancetes, os balanços, os DREs, que é onde nos mostra que realmente os números mudam, né, André? Hoje a gente percebe que faz sentido, né? Faz sentido ter a empresa, mostra o seu EBITDA, né? Se realmente é viável, se é rentável. Porque antes, quando nós chegamos, a gente não tinha nem balanço. Não tinha nem balanço. Né? Hoje nós Então, fazemos uma gestão, né? Uma parceria exatamente. justamente para uma gestão, uma tomada de decisão, Sim. até mesmo para entrar uma concorrência. Exato. Então a gente hoje consegue ter os números e poder saber exatamente ser cirúrgicos, aonde a gente precisa atuar. Muito, muito, muito. A questão da parte aí cirúrgica, né, que eu falo, é quando assim o telefone toca, a Andréia liga, o Wanderson liga e, amiga, preciso disso, preciso resolver, e ela tá lá pra resolver. Então, assim, a gente não mede nada, né, Andréia? Esforço, tempo, não. Para nós, né, acho que como diretores, né, a gente trabalha com o tempo. Exatamente. E é muito precioso esse tempo para Tempo é nós. dinheiro, né? E tempo é dinheiro, exatamente. Então, assim, nós hoje estamos fazendo vários projetos internos dentro do laboratório que, graças, né, à Contabilidade Brandão, mostra os números pra gente. A gente pode ali ofertar o nosso serviço para fora e dizer, não, realmente vale a pena trabalhar com o laboratório de Genoa. Exatamente. E Wanderson, fora toda essa nossa parceria, conta um pouquinho do Wanderson. Wanderson. Uma sua trajetória. Falar do Wanderson, vamos lá, vamos falar um pouco do Wanderson. O Wanderson é um cara que veio para São Paulo com 18 anos de idade. Né? Eu sou baiano, então eu vim de uma cidade bem pequenininha, né? Lá do interior da Bahia.
uma cidade que na época tinha seus 60 mil habitantes, mais ou menos, né? E aí a gente, hoje é uma cidade de 75 mil habitantes, e aí a gente veio, né, trabalhando para chegar até São Paulo, né? Foi quando eu cheguei aqui em 2011. Então, Tá em São Paulo desde 2011? Desde 2011. E aí vim para São Paulo com 18 anos, magrinho, né? Sem eira nem beira, como dizem os baianos, né? E eu vim aventurar, porque era meu sonho, era viver, morar em São Paulo. E aí, morei com meus familiares durante 9 meses, né, de casa, e depois eu fui morar sozinho, né? Meu primeiro emprego em São Paulo, eu cheguei aqui em São Paulo em 13 de maio de 2011, Andréia. E consegui emprego no dia 27 de maio de 2011, na metalúrgica. Eu trabalhava na expedição da metalúrgica, né? E aí comecei a fazer a parte faculdade, né? Foi quando eu comecei a fazer a parte de gestão de pessoas. Boa. Então, a primeira faculdade foi na Mixu, na Nefran. Ganhei uma bolsa de 100% porque pobre, não tinha dinheiro pra nada. E aí eu vim, né, consegui essa bolsa, na falei, agora eu vou estudar, né? Terminei o ensino médio na Bahia, e eu falei, não, agora eu preciso estudar. E aí eu fiz gestão de pessoas. Estudei muito, trabalhava, morava sozinho, não tinha nada, né? Muito assim, muito difícil, né? E aí meus pais choravam bastante, minha mãe principalmente, porque o filho da mamãe, o querido da mãe, veio embora, filho de manhã, né? E aí veio esse cara aqui para São Paulo. Aí depois teve gestão de pessoas, e aí fui para a parte de finanças, né? Aí eu falei, tá, vamos lá, vamos para finanças agora. E aí fui para a área de finanças. E aí depois da finanças eu fui para administração de empresas, Andréia. Foi quando eu fiz... Você fez gestão de pessoas, depois fez finanças. Finanças, aí eu fiz administração de empresas. Ah, né? Entendi. Então a minha parte, né, 100% hoje, por isso que eu falo que o Wanderson hoje é um diretor administrativo financeiro, porque eu peguei as duas questões, né? E aí eu finalizei a faculdade de administração de empresas, e aí eu fui começando a crescer, né? Então, aquele cara ali que era o auxiliar de expedição na época, depois foi para um salário de escritório, fui para um assistente, fui para um analista, e aí fui subindo de cargo, né? E tanto quando eu fui diretor, 26 anos de idade. Nossa, que legal. Então, como diretor, eu fui 26 anos de idade como diretor. Mas a idade, eu virei contadora de uma indústria aos meus 24 anos. Uhum. E eu tive quase 200 colaboradores. Então, acho que principalmente, né, para a gente dar muito crédito para os jovens hoje, porque é uma garra, uma gana de conhecimento, Sim. de aprender, de colocar em prática tudo que viu, e isso é muito legal, né? Sim. Eu falo que, assim, Andréia, cuidar de pessoas é difícil, sim, mas é prazeroso. Quando você faz aquilo que você ama, não tem dificuldade, não tem obstáculos, né? E aí fui crescendo, eu cheguei a ser um diretor de uma multinacional, né, em Vinhedo. Fiquei nessa empresa, aprendi muito, inclusive a parte de compliance de empresas multinacionais alemãs, né, porque eles são muito criteriosos, né? E aí, agora, por fim, eu assumi a diretoria do laboratório Genoa, né, fevereiro deste ano. Entrei em outubro na empresa, né, para esse grande desafio que foi, né? Então esse Wanderson aí mostrar essa garra dele, né? Esse menino do interior, né, que veio... Filhinho de manhã. Filhinho de manhã, que veio conquistar, ter um sonho, ter objetivos na vida, ser conhecido, né? Eu acho que é isso. E a minha mãe, ela sempre me ensinou o seguinte, né? A gente veio de família muito pobre. Então, assim, eu passei muitos problemas com meus pais, né? Meus pais tinham padaria,
Eles tinham uma empresa, a empresa foi fechada, ela foi à falência. Nós voltamos a trabalhar para outras pessoas, né? A gente virou empregado de novo. Meu irmão pequeno, e aí só trabalhava eu, meu pai e minha mãe. E aí a gente começou do zero de novo. Então todo o patrimônio que nós tínhamos se findou, né? E aí nós começamos do zero. E aí eu lembro que meu pai sobrou uma grana, porque ele vendeu tudo e pagou tudo o que devia e sobrou uma grana. Ele falou assim, olha, aqui é pra gente construir a nossa casa de novo. E aí compramos um terreno, construímos a nossa casa, meu pai começou a trabalhar para os outros, minha mãe tem casa de família, eu fui para trabalhar em padarias da cidade. E aí esse desafio todo ali com família. Mas assim, a minha mãe sempre me ensinou uma coisa: ser honesto, ter honestidade, ter ética, ter respeito pelas pessoas, ter cultura, né? Ter valores, nossos valores. E me fala assim, meu filho, você pode ver na mesa de quem for ouro refinado, não é seu, é dos outros. Então, eu sempre levo isso pra mim, André. Eu sempre base, né? A base, a base, isso, a base ali de maninha e de painho foi de essa base. Não é seu, ético, né? Ético. Não é seu, não é seu. É meu. Então eu sempre procuro até hoje, Andréia, como você me conhece muito bem, ser justo. Então o que é da Andréia é da Andréia, o que é do Wanderson é do Wanderson. E desta forma que eu trabalho. Então assim, eu falo que a vida, ela nos proporciona muitas coisas, né? E assim, essa vida minha, né, com tudo isso, toda essa carga, toda essa bagagem que eu vivi em São Paulo, já necessitei 14 anos de São Paulo, né? Hoje eu virei um paulistano. Paulistano meio baiano. Né? Tem o sotaque ainda que puxa um pouquinho ali, mas todas as vezes que eu vou pra Bahia, né, que eu vou ver minha família de novo lá, minha mãe tem muito orgulho de mim, do filho que eu me tornei, né, desse profissional que eu me tornei, que eu me tornei um diretor com 26 anos, eu já tô com 32, né, então eu já tenho 7 anos quase de carga de diretoria. E assim, até hoje eu sempre consegui. Então eu falo que isso nada paga da gente, né, André? Ninguém tira da gente também. Exatamente. A nossa base, o nosso valor. Não, a base é o principal, né? E é o que te sustenta. Exato. A base firme, Exato. enterrada. Sim, sim. É o que te dá valor. E dentro desse tempo todo de São Paulo, o que mais foi desafiador? E o que mais te motivava? Vamos lá, os desafios foram muitos, né? Porque quando a gente mora com família, não é a casa da gente, né? Quando a gente mora... Principalmente quando não tá com mãe. Exato. Então, longe de manhã, né? 1.350 quilômetros, onde meus pais moram hoje. E aí eu fui, Andréia, eu consegui uma casa não, né? É um cômodo, né? E aí... Na época, André, eu ganhava R$804. Meu primeiro salário de carteira registrada. E aí eu fui CLT. Né? CLT. E todo feliz, né? Você está básica na época e o salário, né? Porque eu morava perto do trabalho, então precisava pegar condução. E aí, Andréia, esta casa, né? Por incrível que pareça, ela era perto de uma comunidade. E eu tinha que subir e descer todos os dias 76 degraus. Então, eu ia trabalhar, eu subia 76. Eu ia do trabalho, eu descia. Você é madrinha, né? Então, eu morava numa casa que tinha assim, era um escadão, e eu tinha um corredor e um cômodo, né? E aí eu falei assim, eu vou morar sozinho. Minha tia, como assim vou morar sozinho? Minha mãe desesperou na Bahia, enlouqueceu. Mas morar sozinho em São Paulo, né? Cidade de chuva, de tempestade, de muito perigosa, meu filho. Mãe, eu vou morar sozinho. E aí, Andréia, eu fui morar nessa casa. Chegando nessa casa, tinha um fogão, aqueles de asa, bem antigo, né? Tinha uma geladeira marrom, sem a parte de baixo. Tinha um armário de quatro portinhas, aqueles 4 pequenininhos de cozinha. E assim, eu fui com a coragem. E aí eu comprei na época um guarda-roupa pequenininho, uma cômoda, uma cama de solteiro,
A minha tia me deu um colchão e aí eu fui comprando as coisas. Aos pouquinhos. Eu não tinha TV. Não tinha TV, não tinha nada. Eu tinha coragem, né? Isso é um grande... E aí eu lembro que eu também não tinha máquina de lavar, não tinha tanquinho, não tinha nada. E eu, no final, eu peguei e eu comprei um tanquinho na época de R$50, naquela época. E aí esse tanquinho travava, eu rodava ele com a mão, e depois de tomar um choque morrer. E aí minha mãe veio me ver nesta casa. Não me trouxe, André, de uma caixa de papelão, uma TV. Pra mim, de 14 polegadas, pequenininha. Falava, mãe, não tem TV. Ela trouxe lá da Bahia essa TV e deixou na minha casa. Então, assim, era roupa no varal de uma semana secando, né? Não tinha conforto, não tinha luxo, só tinha onde dormir. Muito medo, muitos desafios, porque morar sozinho, estudava à noite, chegava em casa, tinha que fazer janta, né? Mas assim, nisso eu fui conseguindo ter as minhas coisas. Então este foi o primeiro desafio, né? E logo após eu tive a parte de crescimento profissional. E também é um desafio para mim, né? Porque morar sozinho, estudar e trabalhar. Mas eu sempre deixei bem claro que eu queria ser alguém na vida. Né? Eu falava assim, um dia eu quero ser um diretor. Um dia eu vou ser um diretor. Né? E eu falava, eu preciso estudar para isso. Então eu estudei muito. Depois dessa casa pequenininha, eu fui para uma casa de 2 cômodos. Mas também assim, né? Pobre de Maria desci. E aí... Mas com muito orgulho. Mas com muito orgulho, né? Trabalhava, estudava, tinha minhas coisas e tudo, mas sempre com dignidade. Isso. Sempre digno em tudo. Andréia, dos meus anos todos de empresa, de CLT, eu nunca faltei um dia. Nunca faltei. Você sempre almeja mais. Sempre. Eu tenho que fazer o agora para eu chegar lá. Sempre. Então, Wanderson, a sua visão era maior que a sua condição. Exato. Eu era uma pessoa visionária. E eu sempre fui, Andréia. Até hoje, né? Porque hoje eu estou hoje no cargo de diretor administrativo financeiro que basta. Never. No. Né? Então, não. Eu quero ser o executivo, eu quero ser o superintendente, eu quero ser o presidente, né? Hoje eu tenho a minha empresa, né? A minha empresa que eu sou o CEO dessa empresa, eu sou proprietário da minha empresa, mas para as pessoas também eu quero ser visto, né? Falar, poxa, o Wanderson, que era um carinha lá de 2011, que era uma pessoa auxiliar de expedição, hoje é um executivo. Né? Então, Andréia, hoje também eu passo isso para os meus colaboradores do Genoa. Eu falo para eles o seguinte: nós temos reuniões todo começo de mês e reuniões toda quarta-feira, gerencial, que eu falo para eles o seguinte: gente, não parem. Não se estagnem. A sua visão foi exatamente o que aconteceu com você, né? E você ainda continua alimentando isso, te fortalecendo, muito. a sua visão é maior que a sua condição. Exato. E aí, assim, eu falo para eles, eu falo assim, vocês gostariam de ficar sempre sendo analistas? Não, chefe. O que falta para vocês? Serem um supervisor, ser um líder, um coordenador, um gerente, um diretor? Ou pode ser aqui no Genoa, ou pode ser fora também. Falei para eles, não pensam que vocês são passarinhos, vocês são águias. E águias voam. Elas veem muito longe. Né? Então eu falo, André, que hoje eu sou uma águia. Eu sou visionário. Eu vejo além dos meus olhos. Putz, daqui a um ano eu quero estar fazendo isso. E assim, Andréia, eu faço e vou. Bora. Você pode ter a plena certeza. Wanderson, eu quero voar com você. Tá bom, a gente vai voar juntos. Então assim, tem colaboradores meus, Andréia, que com 3 meses de empresa, que eu vi eles trabalhando, mostrando o trabalho, a garra, vestindo a camisa, estando comigo, eles foram promocionados. Então, pessoas que chegaram comigo como analistas viraram coordenador viraram gerente, né? Eu digo exemplos no Genoa, pessoas que tinham 12 anos de casa,
pessoas que tinham 10, pessoas que tinham 15 anos de casa, que eram coordenadores, hoje já são gerentes. Porque eu falei, como assim? Como que você tem 10, 12, 15 anos de empresa e você sempre ali, coordenador, né? Mas que mostra que tem potencial, que mostra que ele pode muito mais. Então, quando é como se fosse a gente desse uma isca pro peixe, né? Aí eu dei aquela isquinha ali. Então, quando eu dei a isca para eles, hoje eles voam. Eu não preciso estar pegando no pé dos colaboradores, lógico. Alinhamentos, processos, né? Ajustes que são necessários, mas sempre estando ali com eles, trabalhando arduamente. Porque, como você diz, né? Se não tem processo, né? Se não tem um know-how, se não tem uma cultura, se não tem uma missão, se não tem um valor, você não chega a lugar nenhum. Né? Então, isso que eu trabalho sempre, e hoje, assim, hoje eu tenho ali entre coordenadores e gerentes, eu tenho 14 abaixo de mim, né, que trabalham comigo arduamente e que quando eu coloco as metas, eles fazem. Né? Eu acho que isso é gratificante. Né? E Wanderson, o que você busca na sua vida pessoal hoje? Muitas coisas. Assim, qual o seu sonho? Ah, Não profissional. não, o meu sonho pessoal, eu acho que já estou almejando isso, né, Andréia? É que o Wanderson chegou em São Paulo, 14 anos já, e assim, eu falo que eu nunca tirei minha carta de motorista. Né? Agora, motorista. Já estou almejando agora para início do ano que vem, fevereiro, março, meu apartamento. Né? Era uma coisa que eu sempre sonhei. A minha casa, Andréia, meu cantinho, né? Seja ele qual for. Então, depois disso, um carro, né? Depois disso, um conforto ainda melhor para os meus pais, para minha mãe, inclusive, que é meu pilar hoje. Mas desses sonhos pessoais que eu tenho hoje, é isso. Aquele cara que morava numa casinha de um cômodo só, 76 degraus, hoje já mora num apartamento, hoje já tem uma sacada, hoje já mora em um dos bairros melhores de São Paulo. Falo, poxa, onde é que esse Wanderson chegou? Né? Onde mais ele pode chegar. Exato. E aí, às vezes, André, eu chego na minha sacada, da minha casa, do meu apartamento, e falo assim, eu olho pra longe e falo, poxa, onde você chegou, hein, cara? E o que é legal, né? Porque você veio de baixo, você teve muita garra, você foi em busca, né, de realizar os seus sonhos profissional e pessoal. A sua visão foi maior que a sua condição. E olha onde você chegou. Então, eu falo aqui também para minha equipe, todos nós podemos. Sim, sim. Se eu posso sonhar, eu posso realizar. Né? O que a gente precisa fazer para isso? Não tem receita. Tem que fazer. Tem que fazer. Não tem receita. Né? Tem que fazer. Então, não adianta você colocar ali um script, olha, você tem que fazer isso. Não tem receita. Exato. Você tem que trabalhar árduo, você tem que executar e você não pode ficar parado, estagnado. Nunca. Né? Nunca. Porque você poderia ter sido se vitimizado, você poderia estar colocando, olha a minha condição, olha onde eu moro, olha onde eu faço. Não, Exato. Você deu um passo além. Além. Exatamente. E olha olha onde você chegou, olha o resultado. Hoje você você é diretor, está fazendo a gestão de um laboratório e a mudança que você fez dentro dessa empresa em questão de meses. Muita. Né? Então tudo isso é mérito seu. Exato. Então estou aqui para te dar parabéns ao vivo. Ao vivo. Eu falo que não é questão de ego, né? Mas assim, eu falo que um ano para fazer agora em outubro, mas eu falo, eu full time dentro do laboratório, né? Como quando eu recebi minha carta convite para fazer parte da diretoria do laboratório. Falo que de fevereiro, né? Foi quando eu assumi mesmo a gestão 100%, eu falo que olha o tanto que eu já fiz por essa empresa. E assim, é pouco. Tem muito o que fazer. Tem muito o que fazer, né?
Principalmente quando você tem pilares, né, como contabilidade correta, justa, 100%, que entrega resultados. Você tem um jurídico, você tem um RH, você tem um DP, você tem um financeiro. Então, um time, exato, Andréia. E quando você tem um time, você alcança muitas coisas. E nessa gestão de pessoas, né? Então, sempre tem desafios, né? Nós somos pessoas, né? Exato. Então, tem dia que tá bom, tem dia que tá ruim, tem dia que tá mais ou menos. O que você faz dentro desse seu time para tentar dar aquele que tá mais ou menos, fala assim, vamos puxar? Eu costumo dizer... Porque tem alguns que a gente puxa, tem uns que não tem mais jeito. Eu costumo dizer assim, que quem... Mas todo mundo tem jeito. Sim. Só que às vezes não é no local. Exato, exato. Quem faz gestão de pessoas, Andréia, conhece as pessoas. Às vezes eu apenas olho para a pessoa. Falo, não tá legal hoje. Às vezes eu chego, você quer conversar um pouquinho? Vamos conversar. Aí conversa, desabafa, chora. Então você tem que ser sabe aquele líder eficaz? Não dá para separar o pessoal. Não dá, não existe. É pessoa. Então, eu olho, entendo, ajudo sempre que posso, sempre que está ao meu alcance de ajudar. Então, assim, o que eles falam para mim hoje? O Wanderson conhece a gente. O Wanderson sabe de cada um. Sabe que lá são 3 andares, né? Não vejo todos eles todos os dias. Mas assim, eu falo para eles sempre que a minha porta, a minha sala, sempre vai estar disponível para eles. Então a hora pode ser, Andréia, a menina da limpeza, né? É uma pessoa. Então qual é o problema da senhora? O que a senhora precisa? Como que a senhora tá? Às vezes você vai lá e leva um chocolate para a pessoa, você dá uma orquídea, você dá uma flor, você dá um sorriso, um abraço. Basta, né? Então assim, hoje eu falo que dentro, né, do laboratório, as pessoas, elas sentem confiança em mim e elas vêm até mim. Né? Então não existe a questão de tristeza, de dor e não ter quem olhe para elas. Então acho que isso é fundamental. Hoje eu trabalho diretamente com pessoas e indiretamente, né? Porque da minha equipe ali, financeira, faturamento, tem uma base de 11 pessoas, mas e os indiretos, né? Que é o RH, que é o jurídico, que é a parte do TI, do marketing, do comercial. Então todos eles estão, a parte técnica do laboratório, dentro do guarda-chuva. Hoje nós temos um organograma inteiro da empresa, de presidência, de gerência, de diretoria, de supervisor, de coordenador, quem é, quem não é, aonde se reportar. Então assim, André, hoje no laboratório eu não permito e não aceito que as pessoas não sorriam. Então todos eles hoje falam para mim, Wanderson, hoje nós temos um clima de paz. Nós somos leves, tranquilos, a gente trabalha, porque a gente sabe que a gente tem você. Então a gente confia no Wanderson. Olha isso, André. É super gratificante. Né? Tem um ano ainda de empresa, mas assim, a gente confia em você. A gente está com você. E eu sempre soube, Andréia, separar as coisas e sempre trabalhar em humildade com eles. Você é líder. Líder. E para liderar, tem desafios também. Muito. E onde você se vê o maior desafio do Wanderson, pessoa que está ali às vezes com dor de cabeça, que não está bem, está gripado, e você fala assim, eu tenho 115 pessoas me esperando para eu liderar. Eu já fui, Andréia, pro laboratório influenza. De máscara. De máscara. Aí, é aquilo que você falou. Acordei de manhã cedo com dor no corpo, tudo congestionado, tudo entupido, a voz não saía, não. Aí você pensa assim, eu tenho 115 para liderar. E se eu não estiver lá, não vai. Porque eles dependem de mim. Eles precisam de mim. E aí você tenta até ficar na cama. Mas... Cadê você? Aqui não para. Já chegou? Né? O celular não para. Né? O WhatsApp não para, os bancos não param, e-mails não param de chegar. E você fala assim, é você?
Você precisa estar lá. Porque você sabe que quando você não estava lá, não acontecia. Então você precisa estar lá. Então, mesmo com tudo isso, mesmo com tosse, com gripado, com influenza, chegou na minha sala duas enfermeiras dentro da minha sala e falou assim: nós vamos fazer o teste de você. E aí foi lá, enfiou aqui dentro do nariz lá o teste para ver se eu tava com Covid. Não, vamos, você tem que ir para casa. Não, eu preciso estar aqui. Né? Então eu falo assim, Andréa, que... Eles também te motivam. Exato. Então hoje eles me falam o seguinte: Wanderson, você é luz. E você precisa estar aqui. Então assim, eu olho para todo o passado que teve no laboratório. Eu olho por tudo que eles passaram. De bom e de ruim. E de tudo que eles sofreram. Então eu falo assim: eu preciso estar aqui. Eu sou aquela alma, aquele espírito, aquela luz que precisa estar nessa empresa. Porque destes 115 colaboradores, Andréia, abaixo deles existe pai, mãe, filho, esposa, sobrinho, vó, São quantas tio. famílias? Quantas famílias aquele laboratório não sustenta? Quantas Né? pessoas? Quantas pessoas? Quanto tudo, né? Então assim, Andréia, eu sempre deixei na minha mente o Fora os seguinte. indiretos, né? Exato. Eu deixei na minha mente o seguinte: se eu não estiver lá, né? E se um dia eu deixar de pagar a folha de colaboradores? Quantas pessoas estão Dependendo daquilo. Quantas pessoas serão impactadas com aquilo? Do seu benefício, do seu vale-refeição, do seu vale-alimentação, do seu salário, né? Disso ficarei contando, né? No 5º dia útil. Aí no dia 20, o salário deles, né? Poxa, que alegria, né? Nossa, o Wanderson tá com a gente logo de manhã cedo, olha isso. Porque antes não existia isso, né? Então eu falo assim, gente, né? A gente tem um grupo de gestão, eu falo, por favor, avise os colaboradores que já está na conta o seu salário. Eles vibram de alegria. Né? Então assim, são felizes, né? Dão risada. Um clima mais leve. Mais leve. O problema todo mundo tem. Todo mundo vai ter e sempre vai existir, né? Tanto os problemas pessoais quanto os problemas corporativos. Corporativos, exatamente. E assim, hoje, Andréia, você não vê os donos, né? A presidência está lidando diretamente com colaboradores. Então, hoje, o doutor Câmara, a doutora Cátia, que são os presidentes da empresa, eles ficam nas suas salas, porque eles são médicos. O doutor Câmara, né, administra juntamente comigo ali a empresa, mas quem comanda tudo é o Wanderson. Então, assim, eu falo assim, olha o cargo que eu estou. Olha a posição que eu estou. E para você estar nessa posição, você tem que ter alguns braços ali para estar te ajudando, para estar pegando seu almoço, para cuidar de você, né? Quem são essas pessoas que estão ali do staff? Olha, eu costumo braços direitos. Eu costumo dizer que dentro do laboratório existe ciúmes, tá, Andréia? De quem vai servir o Wanderson, né? Então, assim, hoje, todos os dias pela manhã, o pessoal da limpeza, né, da Copa, eles servem o meu café. Então eu chego, levo o meu café. Então, assim, às vezes chega na minha sala uma fruta, um chocolate, um espumante, um vinho, um champanhe, whisky. Chega na minha sala um iogurte, chega na minha sala um patê, chega tudo na minha sala. É pra você. Pra você, chefe. A gente quer, porque a gente sabe do teu desafio. Mas não abandona a gente. Então, isso me dói. Lá na aula, ele fala assim, poxa, se eu for embora daqui um dia, o que eles vão fazer? Então, lógico que eles são máquinas. Mas assim, enquanto eu estiver ali, enquanto eles estão ali, eles sabem que tem um Wanderson. Que eles podem contar a hora que eles quiserem. Então, fora essa questão de ser o querido, né, de todos eles, com muito respeito, claro, mas existem os braços aí corporativos, né? Hoje eu tenho
as secretárias da diretoria, né, que ali me dão o suporte inteiro, os diretores, né, e o diretor, né, e a presidência, mas também existe a parte do RH, existe a parte do comercial, existe a parte do jurídico, existe a parte do marketing, do TI, do financeiro, de compras, de almoxarifado, de relacionamento ao cliente, a parte técnica do laboratório, para como que funciona aquele laboratório. Então, hoje eu tenho, Andréia, o gerente operacional, o gerente comercial, o gerente jurídico, o gerente de marketing, o gerente de TI, o gerente de compras, o gerente de tudo, né? E quando eu não tenho um gerente, eu tenho um coordenador. Então, eles são os meus braços. Eu falo para eles, eu sei que eu sou o líder. Vocês estão atrás de mim. Mas sem vocês, eu não consigo dirigir sozinho. É um time. Então, se a gente não é um time, se a gente não é uma equipe, Andréia... Quando o time ganha a Copa ou a Olimpíada, você traz um técnico. Tem um técnico. Tem um líder. Tem. Então eu falo assim, quantas noites acordado eu já não passei preocupado com o laboratório. Quando eu digo preocupado, com tudo. Com a empresa em si. O seu CNPJ, a sua história de muitos anos, a presidência da empresa, os colaboradores, os gerentes, os coordenadores, todos os analistas, os assistentes, o pessoal da limpeza, da manutenção, todos. Então eu falo assim, não pode ser assim. Não pode ficar assim. Então, às vezes, André, eu pego o celular à noite e vou lembrando de coisas, de ideias, e vou anotando tudo no celular. E eu não vejo a hora de amanhecer o dia e falar assim, ó, vamos startar isso aqui. Nós vamos fazer isso. A ideia X, a ideia Y, a ideia Z, então eu vou trabalhando. Fala assim, nossa, o Wanderson. Nossa, o Wanderson, ele tem uma pilha nele, que essa pilha nunca desliga. Nunca acaba, dura céu, né? Mas por quê? Eles dependem de mim. Então, como que eu vou reportar, como que eu vou dar satisfação depois para a presidência se eu não fiz um trabalho bem feito da minha liderança, Andréia? Eu lembro uma vez, quando o Dr. Câmara, né, presidente, ele foi me promocionar, né, como diretor, e ele me disse uma frase, e essa frase eu uso para os colaboradores. A questão do teto de vidro, né? E ele falou para mim o seguinte, olha, Wanderson, seu trabalho é espetacular. Incrível. Não sei se você é de outras empresas assim, mas aqui você faz tudo e você resolve tudo. Mas lembre sempre, todas as questões, todos os cargos, existe poder, existe uma liderança, existe uma autonomia, uma postura. E ele falou para mim o seguinte, hoje você tem um teto de vidro em cima de você. E este teto seu é muito fino. E cada vez que você não tiver uma postura, você não tiver ética, você não tiver cultura, você não tiver cidadania, você não tiver tudo que envolve para ser um cifo de uma empresa, o teu teto começa a riscar. E ele vai riscando. Você várias pedrinhas caindo em cima de você. E chega uma hora que trinca. Chega uma hora que quebra. E aí a casa cai. Então, assim, hoje eu falo para os colaboradores a mesma coisa. Vocês têm um teto de vidro também. Então, cuidado com esse teto de vidro de vocês. Porque, assim, Andréia, eu sou o diretor, né, eu sou o líder. E é muito a base. A cultura da empresa, seguir a missão, os valores. Exato, a sua cultura. Né? Eu falo para eles o seguinte, o Wanderson não perdoa. Errar, humano. Sempre. Você erra uma, duas. Na terceira, é complicado. Né? É como se fosse uma confiança. Né? Eu não confio na Andréia 50%. Ou desconfio da Andréia 50%. Ou eu confio em você 100%, ou eu desconfio de você 100%. Então, na empresa é relacionamento. É um casamento, Andréia.
né? É onde você fica maior parte do tempo. Porque a gente chega na empresa às 7h30 da manhã, 8 horas, e vai embora 8, 9 da noite. Porque você quer ver o resultado, você quer ver os números, você quer ver as coisas andarem. E quando não anda, você deve se cobrar. E a maior premiação não é valor. Não. Valor é consequência. Consequência, exato. Mas o maior assim, o troféu é onde você vê resultado. Muito. Onde você vê o que aconteceu. Muito. Você vê ali meta batida. Muito. Problema resolvido. Eu falei pra eles assim, Andréia, eu falei, olha, agosto eu quero a meta de 2,5 milhões. Como vocês vão fazer? Não sei. Só me entrega. O que vocês precisarem. Se precisar de uma caneta para bater os números, eu vou comprar para vocês. E aí, no sábado passado... Eu estive no laboratório, uma visita, e tá lá escrito, estampado, meta 2,5. Eu vi, eu sou prova. E aí, a minha gerente operacional, com toda a sua equipe de cadastro e triagem, eles zeraram a parte de cadastro. No sábado. Pleno sábado, eles trabalharam, horário de trabalhar até as 14, eles ficaram até as 18. Porque o que ela disse para os colaboradores dela? O chefe quer os números. E aí eu na churrascaria, no sábado, almoçando, e lá tá plim, WhatsApp, plim. Wanderson, aqui ó, o pessoal tá trabalhando, vai zerar tudo. Chegou uma coisa, Wanderson, raspamos o tacho. Tá tudo entregue. Então assim, eu ainda não tinha esses números, devo para eles esses números ainda, porque hoje, né, 4 de setembro, mas assim, eu tenho certeza que esses números foram lá marcados. E eu falei para eles, tudo que vocês fizerem por mim, não será em vão. O chefe aqui sempre recompensa de alguma forma. E este mês de setembro ainda continua com a meta de 2 milhões e meio, porque eles conseguem. Eles sabem fazer. A frequência, né? A frequência. Da venda a frequência, exato. Como trabalha, como cadastrar, como seguir, como gerenciar. Tudo. É como você sempre fala pra mim, Andréia. Processo. Se existe processo, vai. Funciona. Dá resultados. Processo, frequência. Exato. Então, assim, é o que o Dr. Câmara você fala pra mim. E pra todos eles. O Wanderson quer números. Ele quer dinheiro. Ele quer valor. Porque o diretor financeiro da empresa é ele. Então tudo que sai da sala do Wanderson. Então assim, quando você tem uma equipe com você que faz, você fica sossegado. É como você falou pra mim agora. Você estando ou não estando dentro da empresa, os teus colaboradores, a tua equipe, vai sozinho. Né? Então não precisa eu estar com a minha equipe 100% grudada com elas. A André não precisa estar com o Brandão rolada. Você sabe, você dá as demandas e você sabe cobrar também, né? Existe uma passagem na Bíblia que fala que tudo existe um tempo, né? Então tem tempo para chorar, tem tempo para rir, para cobrar, para sorrir, para abraçar, para beijar, para ficar quieto, o tempo da colheita. Então, exato. Então assim, eu passo a demanda. Olha, dessa forma que eu quero, é assim que se faz, é assado e assim sucessivamente. Quando eu vejo, Andréia, que a água não está indo para o caminho, para as curvas do seu rio, eu vou, volta. Ou está se perdendo, né? Puxo. Porque eu vejo que a pessoa tem potencial. Agora a pessoa também não quer, não faz por onde também, não tem por que estar no seu time. Né? Você tá para jogar contra o mundo. Exatamente. Né? E eu falo para eles sempre, o chefe aqui vai dando corda. Corda. Aí faz o que vocês quiserem com a corda de vocês. Ou para as coisas boas ou para as coisas ruins. Nada passa despercebido por mim, André. Nada. Hoje na minha sala eu tenho acesso a todas as câmeras da empresa. Então você imagina como é que é a minha tela de câmeras é Big Brother. Mas eu olho tudo. Então eu falo para eles o seguinte, o Wanderson, vocês acham que bestinha,
tá lá sentado na cadeira dele, tá vendo só os números. Negativo. Eu finjo. E aí eu vejo se chega até a mim. Se chega até a mim, eu falo, poxa, legal, vamos resolver. Mas assim, se eu for atrás do problema, aí eu vou babando. Andréia. Porque eu falo pra ele, vocês são líderes também. Então cuida da equipe de vocês. Porque você concorda comigo, se os teus abaixo de ti está fazendo errado, não é porque o líder também está fazendo errado, ou ele não tem postura, ou ele não sabe fazer, ou ele tem processo? Efeito cascata. Efeito cascata. Então eu falo para eles, a primeira cabeça que roda, a do líder. Então não vá pensando que eu vou dispensar aqui o analista, só se fizer coisa de errado. Mas não, quem roda, a cabeça é grande lá de cima. Então, a gente tem que saber também se impor, né? Posicionamento. Exato. Você tem que ter posicionamento. É você falar, as pessoas ouvirem, às vezes dar suas opiniões, quando são válidas, e fazer o jogo. E é muito da missão que a empresa quer seguir. Exato. O que a empresa quer, Andréia? Produtividade. Resultado. Sem resultado, Não vai. Né? Então, é desta forma que eu procuro trabalhar dentro do laboratório, né? Trabalhei, como você sabe, em consultorias, né? E mostrando isso para as pessoas também. Não só a parte de financeira, né? Mas a parte de administração, a parte organizacional, a parte de gestão, como que se trabalha, né? Então, é desta forma. Hoje, dentro da empresa, dentro do laboratório, ele, lógico, tem muitas coisas para se arrumarem, né? É nítido, é fato isso, mas assim, hoje a empresa ela está indo sozinha. Todo mundo sabe da responsabilidade. E Wanderson, só que ele é um sucesso, vocês viram aí tudo que ele está fazendo. Mas conta, em casa, quem cuida do Wanderson? Bom, quem cuida do Wanderson, bom, eu não tenho filhos, né? Eu tenho um filho de 4 patas, que aí é meu xodó. E aí esse Wanderson aqui, ele sempre se virou sozinho, né? Esse Wanderson aqui, ele sempre deu tudo de si, né? De pessoa, né? O coração dele alimentado. Então hoje, quem cuida deste Wanderson aqui, a primeira base, acho que sou eu mesmo. Eu preciso cuidar de mim, eu preciso me policiar, né? Eu preciso também saber que eu tenho o meu tempo também, o tempo para mim. Porque eu não sou um robô, né, André? Não, ninguém é. Eu não sou máquina, né? Então eu também preciso me cuidar. Eu tenho meu cachorrinho que cuida, também que me dá carinho, que me dá atenção. Eu tenho os meus pais, que é meu refúgio. Então é dessa parte que eu encontro. E também, assim, acho que o mais importante é a questão da minha fé. Então, já ouviu falar aquele ditado, Andréia, que a fé é como se fosse um grãozinho de mostarda, mas ela faz coisas gigantes, extraordinárias. Então, quando eu vejo que eu estou cambaleando, Andréia falou, opa, peraí, para onde está a minha fé? E dela que eu me firmo. Porque, como eu te falei, não é só um laboratório. Existe o Wanderson, existe a minha casa, existe a minha família, existe os problemas, existe tudo. Né? E aí, não dá pra separar. Não dá. Eu sou, como você falou, eu sou CPF. E aí, nesse CPF, eu preciso também organizar a minha vida. Então, este cara, ele faz isso. Eu acho que o que me move, às vezes, né, como pessoa mesmo, é a minha fé. Eu acho que a gente se perde não é ninguém, né, André? A gente não faz nada, né? Então, eu falo, você pode ter tudo. Se você não tiver fé, nada daquilo vai ser concreto. E o Wanderson gosta de curtir os finais de semana, o tempo vazio, trabalho, né? O Wanderson tá ficando velho, né, Andréia?
Então, assim, hoje, né, com todos esses desafios aí da vida, né? Cabeça muito cheia às vezes, mas assim, hoje eu procuro, primeiramente, acho que é a minha casa, né? Chegar em casa, descansar, tomar uma cerveja, tomar um vinho, tomar um whisky, né? Assistir um filme, ouvir uma música. Eu sou muito de música, né? Eu sou muito eclético. Barzinhos, gosto bastante. Gosto de um samba, de um sertanejo, de um forró, baiano, né? Baiano adora forró. E aí a parte do meu Nordeste, né? A parte da música brega, né? Não é brega. É, a música brega. Não. Música brasileira. Não, André, mas assim, se você for ouvir, um dia eu vou te mostrar as músicas que eu ouço, eu falo assim, nossa, o que é isso, pelo amor de Deus, né? Mas assim, isso tira o estresse. Adoro viajar, amo, sou apaixonado por viagem. Esses lugares, pessoas, culturas, comidas diferentes. Mas eu falo que hoje, André, o meu refúgio é a minha casa. Meu apartamento, que é onde eu chego, eu tomo um banho, exato, no chuveiro, eu me conecto comigo mesmo e falo assim, nossa, estou em paz. Acho que esse é o Wanderson. Mas assim, na parte também, tirando tudo isso, é quando eu vou, né, lá pro Nordeste, pra Bahia, que aí é acolhedor, né? É o colo de mãe. De manhã, pai. Aí o colo de mãe já mudou todo o cenário, né? A comidinha de mãe, o acarajé, a buchada, né? A dobradinha, o cortado de abóbora com quiabo da mãe, né? A comidinha feita de mamãe, a roupinha lavada, passada, o quarto bem arrumado. Você vê que tem 14 anos que eu moro aqui, mas tem 14 anos que minha mãe nunca mexeu no meu quarto. Está a cama, o guarda-roupa até hoje. Ela nunca tirou. Então eu falo assim, que ela fala, aqui é o seu lugar. Aqui que eu sinto saudade, que eu venho pra cá, que eu choro na sua cama, que eu deito, é do filho, mas é aqui. Ela fala assim, meu sonho era você vir embora de novo. Eu sei que você nunca mais vai vir, quem sabe um dia. Então assim, quando a saudade aperta, também, né, como eu falei pra você que eu sou humano, sou gente, né, aí eu recorro aos braços de manhã, né, acho que isso chega, né? eu gastava antes, Andréia, cheguei a gastar 30 horas de viagem. De ônibus pra Bahia. Não tinha dinheiro, né? Então eu só trabalhava, eu estudava. E aí, quando eu comecei a ir pra Bahia de avião, porque na época, né, há uns anos atrás, não tinha aeroporto tão perto, né? Então o aeroporto mais próximo era Salvador. E de Salvador para casa do Brumado são 8 horas de viagem. Então você imagina, descer em Salvador, pegar mais um carro para 8 horas de viagem da minha mãe. E depois abriu o aeroporto em Vitória da Conquista, que aí é quando a gente pega um voo daqui para Vitória da Conquista, e 1h30 de viagem. Um voo de 1h30. Né? E aí, de Conquista até Brumado, mais 1h30 de carro. Que fala, poxa, eu tô há 3 horas perto da minha mãe. Né? 3 horas, tá no colinho da mãe. Tô no colinho da mãe, tá lá na Bahia, na minha terra. Né? A sequidão do Agreste, da Caatinga, né? De tudo aquilo que eu vivi quando era criança, que no chão de barro, não tinha asfalto, não tinha paralelepípedo, não existia nada, né? A gente ficava na rua, no chão, no barro, né? A terra, porque era o que a gente tinha, a gente era feliz. Então assim, eu vim ter celular bom em São Paulo, porque na Bahia não tinha celular. Então assim, eu sempre tive tudo de uma infância, de uma adolescência, de uma juventude que uma criança pode ter. Então eu tive isso, graças a Deus. Eu não sei se hoje das crianças hoje vai ter isso, vai aproveitar isso, né? Mas assim, hoje a tecnologia tá aí, né? O celular, o tablet, o computador, o MacBook, né? Tá tudo muito, muito louco, né? Mas a gente brincava na rua de bola de plástico, bola feita de sacola. A gente brincava de lata de óleo na rua, esconde-esconde. Né? Então, de ABCD no chão, bolinha de gude. Nossa, a gente podia brincar com um carrinho de rolimã.
Então, assim, hoje as crianças têm isso. Até mesmo lá, né? Hoje você chega e fala assim, poxa, é tudo tão mudado, é tudo tão diferente. Quando eu vivia nessas ruas aqui onde minha mãe mora, a gente corria para cima e para baixo. Então hoje não existe mais, né? Então eu falo assim, a tecnologia, ela ajuda muito, ela foi muito boa, né? Mas em muitas coisas ela se tornou prejudicial. Por isso que tem que voltar pro seu cantinho, As recomendar. origens, tudo. Quando você passa assim na rodovia, você vê aquele monte de cerca, né? Ali os gados, né? Cavalo. Fala, nossa, é disso? É da onde eu vim? Eu vim disso aqui. Essa é a minha essência. Que história inspiradora, né? Então, o menino lá do Agreste, vem para São Paulo, hoje diretor de um grande laboratório aqui em São Paulo, trabalhando só com a nata dos médicos aqui em São Paulo, na capital, né? Como se diz. Que história inspiradora, Wanderson. Muito sucesso, isso é só o começo. Para nós. Acho que você ainda vai voar muito. Escutam aí, vocês veem muito ainda, vão ouvir falar muito sobre Wanderson Cardoso. Sim. Esse sorriso encantador que a gente gosta muito. Muito obrigada, meu parceiro. Obrigado, André. Obrigado, Lê. Obrigado, muito sucesso. A Brandão, né? Um sucesso que tá fazendo junto de histórias, né? De muitos sucessos, né, André? Acho que sempre. História é muito inspiradora. Trabalhando aí sempre com a justiça, né? Com certeza. A gente trabalha com a justiça. A gente trabalha no preto e no branco. Não sabe como é que vai ser, mas a gente vai. A gente tenta. A gente tenta. Obrigado, André. Obrigada, meu Obrigado querido. mesmo.